Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. O tema agora do Simples Assim é ronco e apneia. Muitas vezes a gente sabe que quem está dormindo do lado, às vezes até no cômodo do lado, ronca porque o ronco nos incomoda. Mas a apneia, o que é e como uma coisa se relaciona com outra, nós trouxemos essas questões para o Dr. Fábio Macchione, que é médico pneumologista e especialista em medicina do sono. Obrigada por nos atender, Dr. Fábio. Ronco e apneia são duas coisas que andam juntas? Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, tanto o ronco e a apneia, elas estão na mesma classificação em medicina do sono. Elas são consideradas dentro dos distúrbios respiratórios do sono. E na minha maneira de entender ronco e apneia é como se fossem os vários tons de cinza. É como se fosse a mesma doença em estágios diferentes. O ronco seria uma fase inicial e à medida que as causas que levam ao ronco vão se agravando, ele vai piorando a respiração até chegar no que a gente chama de apneia. A apneia é a ausência da respiração durante o sono. O que eu poderia dizer assim para simplificar é que nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia foi um roncador. O que é que causa o ronco, Dr. Fábio? Tanto o ronco quanto a apneia tem alguns fatores de risco. Então, o sexo masculino, idade acima de 40 anos de idade. O principal fator de risco seria a retenção de gordura ou de tecido subcutâneo nessa região do pescoço. Então, aquelas pessoas que têm aquele pescoço mais curto ou pescoço mais largo, são pessoas que têm mais tendência a ter apneia e ronco. Nas mulheres, está relacionado basicamente com alterações hormonais. Então, a chegada da menopausa, a diminuição de hormônios femininos e principalmente a doença da tireoide. Também, tanto no homem quanto na mulher, existe uma relação muito íntima com história familiar. Então, é muito comum famílias de roncadores, né? O sobrepeso também é um indicador de pessoas que podem roncar? Sim, o excesso de peso com certeza aumenta a chance de distúrbio respiratório. Então, e o engraçado dessa história é que vira um círculo vicioso, porque quem não dorme bem ganha peso, e à medida que ele ganha peso, ele piora o sono, e quando ele piora o sono, ele ganha mais peso. Então, a gente tem que interromper esse círculo. E como é que interrompe? Primeiro a gente faz o diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, a gente conversa com o paciente, a gente examina o paciente e a gente confirma através do exame que a gente consegue monitorizar o que acontece com a respiração do paciente dormindo. A partir desse exame, a gente consegue classificar que nível de doença está esse paciente e para cada nível de doença, seja ronco, seja apneia leve, moderada ou grave, existe um tipo de tratamento. A apneia grave, ela pode até matar, doutor Fábio? A apneia é uma parada de respiração durante o sono. É uma pergunta que sempre vem no consultório. A gente tem um mecanismo de defesa contra a apneia. A gente está dormindo, a gente não percebe que pode respirar, mas o nosso cérebro, ele interpreta que a gente está sufocado. E ele manda uma ordem para que o nosso corpo acorde. Então ele mesmo interrompe essa falta de respiração. Só que ele causa um despertar. E esses despertares que acontecem 50, 100, 200, 300 vezes durante a noite... Numa única noite? Numa única noite. Eles vão acarretar os problemas da apneia. Então, problemas cardiovasculares como pressão alta, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de arritmia. Problemas relacionados com azia, queimação. Problemas relacionados com alteração hormonal, alteração endócrina, porque a pessoa que tem apneia, ela não consegue atingir o sono que realmente descansa. Então ela não consegue descansar, ela se torna sonolenta durante o dia, alteração de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, diminuição de produtividade e uma série de outras complicações físicas relacionadas com o sono não reparador. E como é que a gente percebe que tem alguém que está do lado que relata que a gente está roncando? Como é que a gente chega ao ponto de ter que procurar um especialista? Eu gostaria de deixar um recado que roncar não é normal, seja na infância, seja na adolescência ou na idade adulta. Então o ronco é um sintoma que deve levar o paciente a uma observação médica, como todo mundo procura o pneumologista por conta de tosse. Não é normal roncar, tem alguma coisa acontecendo.
Então o companheiro começa a perceber esse ronco que é muito intenso, intercalado com períodos que parece que o paciente está sufocado e de repente ele ressuscita, ele dá aquela puxada de ar forte como se estivesse ressuscitando. E o companheiro começa a perceber que o paciente está tendo prejuízo, está diferente durante o dia. Ele começa a dormir assistindo televisão, ele não consegue ir na igreja, o patrão dele está ficando bravo que a produtividade diminuiu, ele não consegue dirigir o carro de tanto sono, a pressão está subindo, ele soa muito durante a noite, ele se mexe muito na cama, ele faz xixi na cama, mesmo adulto dormindo, de tanto estresse que essa doença ocasiona. Nossa, é tudo isso? Olha, o sono é fundamental para uma vida plena e o paciente que tem apneia ele não tem qualidade nenhuma física e nem psicológica. Então, o que acontece com esses pacientes é que a doença é tão grave que ele vai ficando tão limitado que ele começa a achar normal que eu não preciso descansar mais, o trabalho está me estressando, mas ele altera toda a rotina do dia a dia. Inclusive, uma coisa que traz muito paciente aqui é a alteração da relação conjugal com a esposa. Até a parte sexual atrapalha bastante, tanto em alterações de libido quanto alterações de potência sexual. Isso traz bastante o homem no consultório. E o tratamento disso é muito demorado? É para sempre ou conserta rapidinho? O para sempre é complicado, né? Mas normalmente existem situações que a gente consegue corrigir a causa e consegue liberar o paciente. Mas existem outros pacientes que vão precisar fazer o tratamento. O que a gente tem na prática clínica é que um paciente com apneia ou ronco, quando ele se vê tratado, ele quer continuar o tratamento, porque a vida dele muda. Melhora totalmente. Melhora em todos os aspectos. Eu tenho que encerrar, mas isso é uma curiosidade. Por que quando uma pessoa está roncando do nosso lado, a gente cutuca e ela meio que muda de posição e para de roncar? Ou aquela história de que dormir de barriga para cima faz roncar mesmo? Isso é absolutamente verdadeiro, né? A pior posição para dormir, para distúrbio respiratório do sono, é a barriga para cima. A segunda pior é barriga para baixo. Então eu oriento todo paciente a aprender a dormir de lado. Isso se deve à apneia causada por causa da obstrução nessa região da garganta, que se chama faringe. Quando a gente se relaxa para dormir, todos os músculos do corpo também relaxam, inclusive a faringe. E como ele fica relaxado esse músculo, ele não consegue sustentar o peso da língua. Então se você estiver deitado com a barriga para cima, a língua cola e aí obstrui. Então, quando ele vira de lado, ele consegue permitir que isso aqui transite o ar com mais facilidade. Então, tá bom. Muito obrigada, Dr. Fábio. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. E assim termina o nosso Simples Assim desta semana e esperamos que você tenha curtido. Lembrando que você também pode e deve sugerir os assuntos que quer ver no Simples Assim. A gente está muito à vontade recebendo você e as suas sugestões. O assunto de qualquer natureza a gente vai buscar uma resposta, combinado? Entre nas nossas redes sociais e, claro, no nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreva, que toda semana, quando os novos vídeos são postados, você é o primeiro a saber. E assista também o nosso programa pelo canal 7, a TV Cidade da NET em Catanduva. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Programa Simples Assim. Apoio Instituto EDEC. Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.